Meu Pai querido, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu reconheço, meu Pai, assim como esse meu irmão que está comigo nesse momento, que nós não poderemos vencer sozinhos, Senhor. Precisamos aceitar a redenção realizada por Ti na cruz do Calvário, por cada um de nós. Precisamos, Pai, estar em obediência, em santidade. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, nos salve. Salve nossa família das distrações e das ciladas de Satanás. Pai, infelizmente a serpente ainda tem trabalhado. Ela tentou Eva, Senhor, e esta tentou o marido, e ambos comeram da árvore proibida. Eles quebraram, Pai, o mandamento de Deus e se tornaram pecadores. Meu Deus, que dia tenebroso aquele! Essa maldição chamada pecado, Senhor, foi disseminada para todos nós também. Contudo, maravilhoso Deus, um caminho de escape, uma rota para a humanidade perdida foi aberto. Glórias ao Senhor por isso. Mediante a obediência e a graça do Senhor sobre nós, nós fomos novamente levados de volta à oportunidade de sermos integrantes da família celestial. Nos ajude, Pai, a aproveitarmos essa chance de reconciliação. E eu te agradeço. Agradeço, Pai amado, por esse meu irmão e por essa minha irmã. Te agradecemos por o Senhor ter entregado o teu filho querido para morrer pela raça rebelada. E hoje temos oportunidade de salvação. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, ontem à noite eu estive meditando num texto de Gênesis. Eu gostaria muito de ler com vocês esse texto que se encontra em Gênesis capítulo 3, versículo 6. Diz assim, 3:6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Meus amados, que rebeldia, que desobediência. A história de Eva tem se repetido em nossas vidas também, não é verdade? Ainda agora, irmãos, eu estava vendo umas mensagens do grupo de oração que eu participo no WhatsApp, e uma irmã me falou uma coisa interessante. Ela disse que nós somos piores do que Satanás. E eu fiquei pensando, nossa, como pode ser isto? E ela disse uma coisa interessante. Ela disse que quando Satanás se aproximou de Deus e disse que queria que Jó era abençoado, porque Deus tinha enchido ele de bênçãos, de riquezas. E Deus disse, olha, tu pode provar o meu servo, tu pode sim tocar nele, mas não mexa com a sua vida, não toque em sua vida. Ela falou que Satanás obedeceu, o anjo rebelado obedeceu e não tirou a vida de Jó. Em contrapartida, quando Caim, com muita raiva de Abel, inveja do seu irmão, desejou tirar a vida do seu irmão, antes dele colocar isso em prática, o Senhor chegou para Caim e disse para ele, nós conhecemos a história, que era para ele não fazer aquilo, para ele tirar aquilo do coração dele. Mas infelizmente Caim desobedeceu e matou seu irmão. Meus amados, desde aquele dia fatídico que a mulher, Eva, comeu daquele fruto e deu também a seu marido, nós temos vivido uma vida de muitas dificuldades. A morte veio a este planeta, o pecado, as misérias, a violência, as guerras. E o nosso destino era sermos para sempre cativos de Satanás. Mas eu gostaria de ler com vocês o versículo 15. Olha só, o Senhor nos deu uma solução. O Senhor Jesus, o Filho de Deus, ele disse assim para a mulher e para Adão, porém inimizade entre ti e a mulher. Entre ti aqui a serpente, né, Satanás, e a mulher em profecia é símbolo de igreja. Porém inimizade entre ti e a mulher,
entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Meus amados, esse versículo 15 aqui, eu coloquei aqui uma anotação. O concerto da graça, com suas providências de perdão e paz, data da fundação do mundo. Sim, meus amados, o Senhor prometeu, desde aquele dia, o seu Filho, a sua semente, que esmagaria a cabeça da serpente. Eu fiz um pequeno apanhado aqui, no meu caderninho de oração e de apanhado, com o tema Exceto Uma. E eu até coloquei outros textos aqui, Gênesis 3:6, versos 23, versos 24 e versos 15. Os irmãos depois podem fazer essa leitura e meditar. O tema desse meu devocional que eu escolhi, Exceto Uma. Fiz ontem à noite e repeti agora pela manhã. A primeira perguntinha que eu formulei: que privilégios Adão e Eva tinham antes da queda? Tiveram o privilégio de contemplar a beleza e o encanto do jardim do Éden, e a quem fora dado comer de toda a árvore do jardim, exceto uma. Eles tinham oportunidade de comer, meus irmãos, de todas as árvores do jardim. Eles tiveram o privilégio de contemplar a beleza e o encanto daquele lugar. Foram dadas muitas oportunidades, uma vida imortal, a contemplação da face de Cristo. Mas, infelizmente, meus amados, eles desobedeceram. Aqui a segunda perguntinha. Contudo, o que aconteceu para romper essa harmonia que viviam no jardim? Aconteceu algo. A serpente tentou Eva e esta tentou o marido, e ambos comeram da árvore proibida. Quebraram o mandamento de Deus e se tornaram pecadores. Essa serpente ainda trabalha hoje. Ainda atua muito e tem tido muito sucesso, tem tido muito êxito. Meus amados, possamos vigiar hoje para que nós não venhamos cair ainda hoje nos encantos desta serpente sagaz. Eva caiu, Eva quebrou o mandamento de Deus e tentou seu marido também, e ele também comeu, e eles se tornaram doravante pecadores. E essa maldição, meus irmãos, tem se perpetuado em nossas vidas. E qual foi a consequência dessa desobediência? A tristeza encheu o céu ante a realidade de que o ser humano tinha se perdido, que o mundo que Deus havia criado se encheria de mortais condenados à miséria, enfermidades e morte. Toda a família de Adão tinha que morrer. Eita, meu Deus, a morte, o pior inimigo. Romanos capítulo 6, versos 23, se não me falha a memória, diz: porque o salário do pecado é a morte. A morte, meus irmãos, a pior de todas as misérias que o ser humano herdou em consequência da desobediência. A morte nos separa dos nossos queridos. A morte limita a nossa vida aqui nesse planeta. E não foi só a morte não, meus amados. A miséria, as enfermidades, tudo em consequência da desobediência. Contudo, nós também pecamos. E a consequência do pecado, das nossas desobediências, também é a miséria, é a enfermidade e a morte. Porque o pecado, meus amados, nós não somos obrigados a pecar. Jesus foi tentado lá no deserto por esta serpente também, esta maldita serpente, mas ele não caiu. Ele se tornou firme em seu propósito de continuar fiel ao mandamento, fiel à sua missão. E hoje, essa serpente, ela tem nos tentado. Que nós não venhamos cair, meus amados. Que nós escolhamos ser fiéis ao Senhor. Em nome de Jesus. Qual é a única saída para esse terrível dilema? Abriu-se um caminho pelo qual pudessem, mediante os méritos do sangue de Jesus, encontrar perdão para as transgressões passadas e, mediante a obediência, ser levados de volta ao jardim do qual haviam sido expulsos. Abriu-se um caminho, e sabe quem é esse caminho? O sangue de Cristo, os méritos do sangue de Jesus.
Queridos, nós precisamos ser muito agradecidos a Cristo, muito agradecidos a Jesus, porque se não fosse por Ele, esse caminho jamais seria aberto. Esse caminho, essa rota, esse caminho de escape jamais seria aberto. E aí, através desse caminho que foi aberto pelo sangue de Jesus, nós podemos ser levados de volta ao jardim do qual nós fomos expulsos na pessoa de Adão e Eva. Que grande graça e condescendência de Deus em entregar o seu Filho querido para morrer pela raça rebelada. Queridos, tenhamos um coração agradecido. O nosso Senhor Jesus, aquele que não pecou, se fez pecado por nós, para que pelas suas pisaduras nós fôssemos sarados. Qual será a nossa resposta hoje a esse grande amor, a essa graça e a essa condescendência de Deus? Qual será a nossa resposta?